No vídeo de hoje, prepare-se para uma super revisão sobre diversidade e inclusão na sociedade, especialmente para o concurso CNU 2024. Vamos explorar os tópicos mais importantes e te preparar da melhor forma possível. Então, fique ligado e vamos começar essa revisão incrível. Diversidade e inclusão na sociedade. Diversidade na sociedade refere-se ao fato de que as pessoas são diferentes umas das outras de muitas maneiras. Isso inclui diferenças em termos de sexo, raça, etnia, orientação sexual, idade, religião, habilidades físicas, origem cultural e muito mais. A sociedade é composta por uma grande variedade de pessoas com características únicas. Inclusão na sociedade é o processo de garantir que todas essas pessoas diferentes sejam tratadas com igualdade, respeito e tenham oportunidades iguais na sociedade. Isso significa que ninguém deve ser discriminado ou excluído com base em suas diferenças. A inclusão envolve a criação de um ambiente em que todas as pessoas possam participar ativamente, contribuir e se sentir valorizadas, independentemente de quem sejam. Portanto, diversidade e inclusão na sociedade significam reconhecer e respeitar as diferenças entre as pessoas e garantir que todos tenham as mesmas chances e direitos, promovendo uma sociedade justa e igualitária onde todos possam prosperar. Diversidade de sexo, gênero e sexualidade. Sexo. O sexo refere-se às características físicas e biológicas que distinguem os seres humanos como machos e fêmeas. Em geral, essas características incluem órgãos genitais, cromossomos e características secundárias, como pelos faciais ou seios. No entanto, é importante observar que algumas pessoas nascem com características físicas que não se encaixam estritamente nas categorias de macho ou fêmea, sendo intersexuais. A diversidade de sexo reconhece que não existem apenas duas categorias binárias de gênero. Gênero. O gênero refere-se às expectativas, papéis, comportamentos e identidades associados à masculinidade e à feminilidade em uma determinada cultura. Enquanto o sexo é frequentemente binário, masculino-feminino, o gênero é uma construção social mais ampla que engloba uma variedade de identidades de gênero, incluindo homem, mulher, não binário, transgênero, entre outros. A diversidade de gênero reconhece que as pessoas podem se identificar de maneiras diferentes em relação ao gênero com o qual se identificam. Sexualidade. A sexualidade refere-se aos padrões de atração emocional, romântica ou sexual de uma pessoa. É diversa e pode incluir atração por pessoas do mesmo sexo, homossexualidade, atração por pessoas de sexo diferente, heterossexualidade. Atração por pessoas de mais de um gênero, bissexualidade, e várias outras formas de expressão da sexualidade. A diversidade de sexualidade reconhece que não há uma única orientação sexual normal e que todas as orientações são válidas. Exemplos: diversidade de sexo. Alguém nascido com características físicas que não se encaixam estritamente nas categorias masculinas ou femininas é um exemplo de diversidade de sexo, intersexualidade. Diversidade de gênero. Uma pessoa que foi designada como menino ao nascer, mas se identifica e vive como uma mulher é um exemplo de diversidade de gênero, uma mulher transgênero. Diversidade de sexualidade. Uma pessoa que se sente atraída emocional e sexualmente por pessoas. De qualquer gênero é um exemplo de diversidade de sexualidade, uma pessoa bissexual. Diversidade étnico-racial. Diversidade étnica refere-se à variedade de grupos étnicos presentes em uma sociedade. Isso inclui grupos como negros, brancos, indígenas, asiáticos, latinos, entre outros. Diversidade racial refere-se à diversidade relacionada às características físicas associadas às raças. Isso pode incluir a cor da pele, a textura do cabelo, a forma dos olhos e outras características físicas. Exemplos:
Diversidade étnica. Um país com uma população diversificada que inclui descendentes de africanos, europeus, asiáticos e indígenas representa a diversidade étnica. Diversidade racial. Racial. A diversidade racial pode ser vista em pessoas com diferentes cores de pele, como negra, branca, parda, amarela, etc. Diversidade cultural. Diversidade cultural refere-se à multiplicidade de culturas que existem em uma sociedade. Isso envolve crenças, valores, tradições, costumes, idiomas, religiões e formas de vida diferentes. Exemplos. Diversidade cultural. Um país com uma grande variedade de religiões, idiomas e tradições culturais, onde as pessoas celebram diferentes festas e seguem diferentes práticas religiosas, é um exemplo de diversidade cultural. Desafios sociopolíticos da inclusão de grupos em situação de vulnerabilidade. Crianças e adolescentes. Desafios. A garantia dos direitos das crianças e adolescentes enfrenta desafios como o trabalho infantil, a violência doméstica, a falta de acesso à educação de qualidade e a exploração sexual. Exemplos: programas de educação inclusiva, políticas de combate ao trabalho infantil e medidas de proteção contra abuso e negligência são importantes para a inclusão dessa população. Idosos. Desafios. O envelhecimento populacional traz desafios, incluindo a solidão, o acesso a serviços de saúde adequados, a prevenção de abusos financeiros e a exclusão social. Exemplos: políticas de cuidados de saúde geriátrica, programas de assistência social e inclusão de idosos em atividades comunitárias podem promover a inclusão LGBTQIA+. Desafios. A discriminação com base na orientação sexual e identidade de gênero é um grande desafio. Isso inclui o acesso a serviços de saúde adequados e a igualdade de direitos legais, como o casamento igualitário. Exemplos: educação sobre diversidade sexual, leis de antidiscriminação e apoio a organizações LGBTQIA+ contribuem para a inclusão. Pessoas com deficiências. Desafios: a acessibilidade física e digital, o estigma social, a falta de oportunidades de emprego e educação são desafios para pessoas com deficiências. Exemplos: adaptações arquitetônicas, tecnologia assistiva, cotas de emprego e campanhas de conscientização podem promover a inclusão. Pessoas em situação de rua. Desafios: a falta de moradia, acesso a serviços básicos, saúde precária e estigmatização são desafios enfrentados por pessoas em situação de rua. Exemplos: programas de habitação social, serviços de saúde móveis, apoio psicossocial e oportunidades de emprego podem ajudar a reintegrar essas pessoas na sociedade. Povos indígenas. Desafios: desapropriação de terras, discriminação cultural e falta de acesso a serviços básicos são desafios para os povos indígenas. Exemplos: demarcação de terras, respeito às tradições culturais e investimento em educação e saúde indígena são essenciais para a inclusão. Comunidades quilombolas. Desafios: luta pela titulação de terras, acesso a serviços públicos, discriminação racial e falta de reconhecimento são desafios. Exemplos: titulação de terras, programas de desenvolvimento comunitário e promoção da igualdade racial podem promover a inclusão. Demais minorias sociais.
Desafios: discriminação com base em raça, religião, nacionalidade e outras características étnicas ou culturais é um desafio contínuo. Exemplos: educação sobre diversidade, leis de antidiscriminação, promoção da igualdade e representação adequada são medidas importantes para a inclusão. Os desafios da inclusão desses grupos vulneráveis são complexos e multifacetados, exigindo esforços sociopolíticos contínuos, legislação adequada e sensibilização da sociedade para garantir a igualdade de direitos e oportunidades para todos. Este vídeo é apenas um resumo. Se você deseja ter acesso a uma apostila completa, o link está na descrição do vídeo. Também recomendamos que assista a uma super aula que indicamos sobre o mesmo tema.